a doutrina traz consequências, tá, gente? Então, um momento, por favor. É mais ou menos 30 minutos, um pouco longo, tá? Então, segura o barco. Um momento, por favor. Palavra de Deus com vocês, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? O que digo, porém? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ó Senhor, em nome de Jesus, usa minha vida, Senhor, nesta noite, Senhor, para transmitir a tua mensagem aos teus filhos, a todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito venha convencer, Senhor, do pecado, do juízo e da tua justiça, Pai. Que o teu Espírito nos constranja com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amados, estou trazendo essa mensagem porque o Senhor nos tocou nesta semana, durante as orações, e o Senhor falou muito sério sobre idolatria, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque o Senhor pediu que eu fizesse essa mensagem e eu gravasse essa mensagem para que fosse passada para a igreja. O Senhor tem sondado os nossos corações, nós temos orado, nós temos buscado a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo, quando nós buscamos a presença do Senhor, ele vai nos revelando as coisas, ele vai revelando as coisas que precisamos mudar, as coisas que estão ocultas muitas vezes em nosso coração, são coisas que muitas vezes nós nem percebemos, nem temos conhecimento, porque estão lá dentro, estão escondidas. E o Senhor, na quarta-feira, falou muito forte sobre prostituição espiritual, sobre idolatria, sobre estar colocando pessoas ou estar colocando coisas no lugar que é somente dele. Então, eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, a palavra do Senhor que está descrita aqui. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para essa igreja é fugir da idolatria. O que é idolatria? A idolatria é um amor excessivo, é uma admiração exagerada, é uma admiração cega, é algo que é um exagero. E nenhuma pessoa e nenhuma coisa, nada, ninguém pode estar no lugar do Senhor. Ninguém pode representar com precisão a totalidade e a transcendência e a majestade divina. Somente Deus, Ele é o nosso Criador. Ele é o Senhor e só a Ele devemos adorar. Isso já está lá nos 10 mandamentos, quando Deus deu as leis para Moisés, o Senhor falou que nós deveríamos amar a Ele, em primeiro lugar, amar a Ele acima de todas as coisas. E nós não deveríamos ter outros deuses diante dEle, não poderíamos amar a outros deuses. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou adorando imagem, eu não adoro imagem.
Mas muitas vezes nós estamos adorando pessoas. Nós estamos adorando coisas. E o Senhor falou muito forte que as pessoas estão indo, os pastores, as pessoas estão idolatrando o pastor João, a pastora Nilva, o pastor Jones, a pastora Cláudia, até eu. Amados, nós não podemos idolatrar ninguém. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Nós somos pessoas que falham, nós somos pessoas que erram, tanto quanto vocês. E o Senhor, Ele quer ocupar o lugar dele no coração de cada um. E nós não podemos adorar a ninguém. Pessoas estão adorando seus maridos, suas famílias, seus filhos. Pessoas adoram seus filhos mais do que a Deus. Pessoas que estão adorando profecias, estão buscando profecias. Estão colocando essas profecias acima da palavra de Deus. Pessoas que estão adorando a Erim, estão adorando os sonhos da Erim antes de Deus. E Deus falou muito forte ao nosso coração essa semana, amados. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos arrepender. A Erim é uma mulher usada por Deus. Sim, ela é uma mulher usada por Deus. Mas os sonhos dela não estão acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus é a profecia. Pessoas estão buscando profecias e não estão lendo a palavra de Deus. Amados, nós não somos contra profecias, nós não somos contra os sonhos da Erim, nós não somos contra os profetas. Mas nós temos que buscar em primeiro lugar a palavra de Deus, porque nada está acima da palavra de Deus, nada. E nenhuma pessoa, nenhuma profecia, nada. A palavra de Deus é imutável. E esta palavra está firmada nos céus. Passará o céu e a terra e a palavra não passará. Então, o que vai permanecer é a palavra de Deus, amados. Vocês têm que ler a palavra, vocês têm que estudar. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Não coloque coisas no lugar. Não coloque pessoas no lugar que é de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Deus está falando muito sério conosco. O que acontece quando entra idolatria na vida de uma pessoa? Toda idolatria, ela caminha junto com o espírito de prostituição. Amados, isso é muito sério. Deus falou que nesta noiva há pessoas que estão se prostituindo. Prostituição espiritual. Prostituição espiritual, é muito sério isso, amados. Prostituição espiritual, estão se contaminando com outros deuses, porque tiraram o lugar da glória de Deus e colocaram outras coisas. Substituíram a glória do Senhor. Substituíram. E eu quero te dizer aqui que toda idolatria dá entrada no espírito de prostituição. Então, eu quero ler aqui Oséias 5, no versículo 3 e 4, que fala assim: eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel.
As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Oh, meu Deus, isso é muito sério. Amados, não façam isso. Não idolatrem. Não idolatrem pessoas. Não idolatrem profecias, profetas, escribas, sonhos. Não idolatrem. Adorem ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. Amem a sua palavra, estudem a sua palavra, porque o Senhor vai se revelar na sua palavra para você. O Senhor vai se revelar na sua palavra. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, não se prostitua. Não se prostitua com outros deuses. Não se prostitua. É muito sério. É muito sério aquilo que o Senhor está falando. É muito sério. A idolatria traz perversão, traz promiscuidade. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos espirituais, Senhor, da tua noiva. Abre os olhos. Tem pessoas que não querem estudar a palavra, pessoas que nem pegam a palavra para ler, preferem receber tudo mastigado. Você não sabe a fonte. Todo o ser humano, ele erra. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre o teu entendimento. Aquilo que Deus está falando para você. Aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. E não é o diabo que está falando, porque o diabo não tem interesse nenhum de levar a palavra contra ele. É o Espírito Santo que está falando nessa noite, está falando do teu coração. Pare de correr atrás de profecia. Comece a estudar a palavra. Deixe que o Senhor se revele a você. Deixe que o Espírito Santo traga à luz a verdade das Escrituras. A Bíblia diz que nós precisamos reter o que é bom. Como você vai reter o que é bom numa profecia se você não conhece a palavra do Senhor? Estude a palavra. Se relacione com o Senhor, com o único Deus. Abandone, tire tudo aquilo que tem impedido você de adorar a Deus em espírito e em verdade. Tire tudo aquilo, todas as coisas que têm impedido você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está falando aqui. Nós somos um só corpo. Como igreja, como noiva, nós somos um corpo. Se uma pessoa está doente, todo o corpo sofre. E o apóstolo Paulo está falando, vocês não podem beber do mesmo cálice, do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Porque quando nós damos abertura à idolatria, quando nós abrimos essa brecha, nós estamos adorando a demônios e não ao Senhor, não a Deus. Nada e ninguém está acima da palavra. Nada e ninguém está acima desta palavra. Ninguém está acima. Nenhuma profecia está acima da palavra de Deus. Nada e ninguém. Em Romanos 1,
a partir do versículo 18, o Senhor fala aqui sobre a idolatria e a depravação da humanidade, porque o Senhor mesmo entrega as pessoas, e tudo entrega as pessoas à perversidade, à depravação, porque tudo começa na idolatria. Porque quando as pessoas não glorificam a Deus, quando as pessoas não dão a glória a Deus, que é devida, entra um demônio na vida da pessoa e Deus mesmo os entrega à perversidade. E está escrito aqui, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou, porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se estendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não conhece a Deus, porque Deus se manifesta em todas as coisas. Deus se manifesta no mundo, na natureza. A glória dele está se manifestando para que as pessoas saibam que ele é Deus. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém? O que ele está falando aqui? As pessoas que adoram a criação, adoram as coisas que Deus criou, adoram pessoas, adoram coisas e não adoram aquele que criou. E Deus os abandonou às paixões vergonhosas. E aqui continua falando. E eu quero ler aqui no 28, que diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então Deus, ele fala, Deus avisa, Deus dá oportunidade de a gente se arrepender. Só que quando a gente não se arrepende, quando a gente dá glória, a glória que é devida a Deus, a outras coisas, a outras pessoas, quando a gente começa a adorar pessoas e coisas, o Senhor entrega o nosso sentimento, entrega a nossa alma, um sentimento de perversão para nós fazermos aquilo que não devemos. E essas são as obras da carne. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai continuar no lugar onde que ele não recebe a glória de vida. O Espírito Santo não vai permanecer numa casa onde está contaminada. E as pessoas têm se alimentado de fontes contaminadas, muitas vezes, porque não querem conhecer a palavra de Deus, não dão importância à palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, porque querem ouvir só aquilo que os seus ouvidos querem ouvir, não querem ser repreendidas. Em nome de Jesus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, abra os teus ouvidos espirituais e ouça o que o Espírito está falando.
Porque você nunca vai poder dizer que Deus não te avisou. Deus, ele dá oportunidade para nós mudarmos. E essas pessoas, elas foram entregues o quê? A sua obra da carne. E aqui diz a iniquidade, a prostituição, a malícia, a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o engano, a malignidade, a murmuração, a calúnia. São pessoas que aborrecem a Deus, são injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, nécios, infiéis nos contratos. Não têm afeição natural, são irreconciliáveis e não têm misericórdia. Eles têm conhecimento da justiça de Deus, mas eles fazem todas essas coisas e aprovam o que as fazem. Meu Deus. Isso tudo por causa de uma idolatria que entrou no coração. Um espírito de engano que cega o entendimento, cega, tapa os ouvidos e engana o coração. E a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração. Enganoso é o nosso coração. Em nome de Jesus, então, ouça aquilo que o Senhor está falando nesta noite. Ouça. Em nome de Jesus. O Senhor está falando para nós nos arrependermos nessa noite. Nós voltarmos à essência daquilo que Ele é, da verdade, da sua palavra, da sua essência. Volte para a palavra. Ninguém está falando que você não pode ouvir profecias, que você não pode amar as pessoas. O que o Espírito Santo está falando nesta noite é que você não pode substituir isso por Deus. Amar mais essas coisas do que a Deus. Trocar a glória de Deus por essas coisas, por essas pessoas. Então, como eu li aqui, vamos sondar o nosso coração. Vamos sondar no nosso coração. Que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, que possamos nos arrepender enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. Porque a hora que Jesus vier, não tem mais tempo de arrependimento. E se o Senhor está falando, é porque está acontecendo isso. Está acontecendo. E nenhum demônio iria falar isso contra ele mesmo, porque uma casa dividida, ela não resiste. O demônio não iria falar isso contra ele próprio, porque ele estaria dividindo o seu reino. Esta palavra vem do Senhor. Esta palavra vem do Espírito Santo para nós. Você remanescente, você noiva do Senhor. Então abra os teus ouvidos. E eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? O que é o teu tesouro? Analise aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O que tem ocupado o lugar de Deus em teu coração? O que você dá mais prioridade na tua vida? Qual a prioridade do tempo que você tem dado na tua vida para Deus? Teu tempo é maior com Deus ou é maior com outras coisas? Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Deus, nos arrependemos, Pai, de todo espírito de idolatria, Senhor. De todo engano, Senhor, de nossos corações, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti.
Tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que tem ocupado teu lugar em nossos corações, Pai. Nos arrependemos, Pai, nos arrependemos, nos humilhamos e nos prostramos, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença. Como igreja do Senhor, denunciamos todo engano e toda fé na mentira. Pedimos perdão ao Senhor, em arrependimento, Senhor. Colocamos na cruz todo o pecado de idolatria, todos os nossos pecados, Pai, e dos nossos antepassados. Cortamos essas raízes familiares, hereditárias, e rejeitamos toda herança espiritual de idolatria. Passamos, né, o sangue de Jesus. Oh, Senhor, passamos o sangue de Jesus na árvore genealógica brasileira, Pai. E agora, Senhor, vamos até a origem, Senhor, a origem dessa idolatria. Entramos nesse lugar de aprisionamento, Senhor, da raiz da nossa nação, da raiz, Pai, em nosso coração, e declaramos que todo espírito de idolatria saia em nome de Jesus. Nós não temos parte contigo. Cortamos sua legalidade em nome de Jesus. Nós rejeitamos todos os dons contaminados que essa idolatria tem nos trazido. Rejeitamos a fé na mentira. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor nos liberte completamente. Traga luz aos nossos olhos. Quebra toda paralisação, insensibilidade, em prostituição, em falência, em morte, que a idolatria trouxe para a nossa casa, para a nossa vida. Tomamos posse das verdades do Senhor. Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. A Ti cantaremos louvores e ao Seu amor e fidelidade. Porque o Senhor nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor nos cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas nós encontramos morada. Oh, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, a Ele, somente a Ele nos rendemos e consagramos para sempre nossa vida, nossa família, nossa geração. Em Ti, ó Deus, estamos seguros. Ensina-nos o caminho para que possamos andar em Tua verdade e dá-nos um coração fiel para que possamos temer o Teu nome, que a Tua santidade venha sobre as nossas vidas. Certamente, ó Senhor, veremos o bem do Senhor na terra dos viventes todos os dias de nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que nos liberta, nos cura e nos salva. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.